Então, meus caros aqui no Baú do Trader, bem-vindos aqui a esse balanço da semana. Sou o Paulo Bittencourt. Se você está chegando agora no canal, aproveite, se inscreva, coloque também o joinha que apoia, né, ajuda esse canal a crescer organicamente. Não é para fazer imitação de foca e tal. Nesse canal não vou imitar foca. E aproveite, coloque, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos fazer aí uma breve análise aí da semana, né? Aquela semana, né, mercurial, como dizia o finado presidente Itamar Franco, uma semana mercurial, né? Com o dólar atingindo 5,70 e depois aquelas rezas todas, aquela coisa toda fez com que ele recuasse, como eu já comentei aqui. Vocês vejam aí os vídeos aí da semana, vocês vão ver a minha teoria, porque que sobe e depois desce, tá certo? Bom, rapidamente, esse não vai ser o foco do vídeo aqui, mas eu tenho que dar de passagem aqui no gráfico diário do Ibovespa, como eu já havia afirmado, tendendo ali a banda superior do canal de baixa, e ele está perdendo tração, né? Veja que os últimos pregões, ele mal fica ali no 0 a 0, já é a pressão da banda superior do canal de baixo. Você acha que isso não funciona? Você acha que não? Pois é, porque no curto prazo, o que vale são as emoções. E todo mundo está olhando isso, todo mundo sabe que existe um topo anterior, ainda que seja um topo inferior aos outros desde janeiro. Então a grande pergunta é: você vai conseguir romper esse padrão, se afastando dos topos cada vez mais para baixo? Porque todas as vezes que bateu nessa linha imaginária, ele depois recuou. Como nós estamos começando ainda julho, eu ainda acho que ele tem espaço para fazer um movimento levemente acima. Mas aí vai chegar agosto, aquela questão, cadê os cortes? Cadê os cortes? Eles vão ter que apresentar os cortes. Dia 22 a gente vai fazer um vídeo especial. Se realmente no dia 22 de julho for publicado o relatório Receitas versus Despesas Primárias do terceiro bimestre. É isso que todo mundo vai estar de olho. Eu acho que a frustração de receita versus as despesas, que elas vão, como eu já comentei, elas são recorrentes, elas só vão crescendo, né? Por quê? Porque espetaram, né? Você veja só o Correio, né? O Correio tem já um prejuízo gigantesco. Só para dar um exemplo, né? O Correio não entra aqui exatamente nas despesas primárias, mas só para dar uma fotografia do que é o Correio até o final de 2022, o que foi 23, o que agora está sendo 24, né? O que mudou? O que mudou, né? Então, eu vejo que essa ideia de vamos cortar 25,9 bilhões e tal, vai virar paçoca, porque o tamanho do buraco vai ser tão grande que nego vai até tentar cortar os 25,9 bilhões, mas assim, a conta só aumenta, né? Eles já deviam ter cortado, isso que eu já tinha afirmado, eles já deviam ter cortado em março, contingenciado algo como 17 bilhões, em março, quando saiu o relatório do primeiro bimestre. Eles cortaram contingenciaram 2,9, 2,6 para fazer assim, uma cosquinha e tal. E aí a coisa só foi piorando. Então agora estão correndo atrás da curva, certo? Então, eu vejo que vai ser desafiador, como meus amigos economistas falam, cenário desafiador, né? Mas aí vamos aqui para o ponto que eu quero, né, colocar aqui para vocês, porque tá tudo bem. O cenário não mudou, o game changer. O final, o pior não ficou para trás, como dizem alguns gestores. E aí nós vamos aqui, olha que interessante. Gestoras de fundos encolhem após saques. Bom, os saques são assim nos últimos 2 anos dos fundos 2,20. Aqueles fundos 2,20 que eu falo para vocês. Então,
10,5 de Selic hoje, ele é alto do ponto de vista de juro real, se você comparar com a inflação, mas não é alto o suficiente para esses fundos ganharem dinheiro. Isso foi outros tempos, outros tempos. Então 10,5, considerando todos os custos, e como o fundo custa 2,20, então se a Selic está 10,5, você já joga para baixo 2% a menos. Então você tem que pedalar o que 2, 3% para entregar acima do 10,5, que seria a Selic, certo? Mas você tem uma restrição no crédito gigantesca em função de toda a inadimplência que temos aí, né? Então, crédito, que você poderia alavancar alguma coisa acima e tal, está meio proibitivo. Ações só para baixo, né? Não vai dizer que essa retomada das últimas semanas resolve o problema dos multimercados com renda variável. Não, no ano eles continuam perdendo do CDI, que eles têm o custo, né? Eles têm um custo, né? Carregam e tal. Se você analisar o próprio Ibovespa, quando você vê a variação no ano X do Ibovespa, para um fundo de ações, veja o que eu vou falar, para um fundo de ações, no passado era muito comum, assim, fundo indexado ao Ibovespa, era um referenciado Ibovespa, digamos assim. Então ele comprava a carteira do Ibovespa, aí não tinha o BOVA11, não existia o ETF do BOVA11, então o cara ficava ali no fundo comprando a carteira do Ibovespa, né? Só que ele tem um custo, ele vai cobrar o quê? 1,5%? 2 de taxa de administração, né? Então ele já tem um custo maior do que o próprio Ibovespa. Então, se o Ibovespa rendeu X, você vai ter que fazer a conta X menos a taxa de administração, né? Então, porque ele é referenciado Ibovespa, né? Se ele fosse ali ações livres, como se dizia no passado, ele podia até de repente superar o Ibovespa, porque ele compra outras ações que não seguem necessariamente o Ibovespa, né? Mas essa matéria, então vou fazer primeiro uma referência aqui, honesta para vocês. Ela foi escrita, eu recomendo para quem tiver, eu vou deixar até o link aqui no vídeo, né? Mas para quem tiver acesso aqui ao valor, eu recomendo ler essa matéria na íntegra, muito bem escrita pela Adriana Cotias. Adriana Cotias, 25 anos atrás, eu já dava entrevista para ela quando ela estava ali na Gazeta Mercantil. Pessoa muito séria, muito competente. Então é o tipo do artigo que quando eu vejo assim, Adriana Cotias, eu falo assim, eu vou ler, porque o, o conteúdo é muito denso. Você veja a estrutura que ela vai colocando e tal. É do jornalista do estilo que eu gosto. Não é da pururuca que fica ali falando, né? Mas veja como isso é bom também, né? Entenda como isso é bom para você, né? E a Adriana não estava sozinha naqueles anos 90, né? Eu vou citar aqui para você a Luciana Del Caro, né? Outra pessoa extremamente competente que atuava, né, naquela época, né, no jornalismo econômico, porque hoje eu acho um desastre, eu acho um desastre. Então, estou fazendo aqui realmente um referendo aqui para excelentes jornalistas que eu tive o prazer de confabular e tal, em momentos críticos ali. A gente discutia muito com aquela coisa do real, como eu já comentei com vocês. Ah, você é contra o real, não sei o que e tal. Então a gente discutia muita coisa. Ah, isso não vai funcionar, o câmbio fixo. Pô, mas eu fui para uma entrevista, tava lá o Pedro Malan, tava lá o Gustavo Franco. Pois é, eu tava lá também, porque não sei o que, você entendeu? E era só falastrão, né? Só contando uma história, né? Não, porque o câmbio fixo é uma maravilha e deu no que deu. A Elaine Bast, também, altamente, escrevia, né, na época, também como economista, né? Jornalista e economista, né, uma coisa que hoje é uma raridade, né? Você pegar uma jornalista que entende o que está falando, né? É, e é claro que elas, de uma geração mais antiga, se baseavam na excelente que está aí ainda, né, a Maria Clara do Prado, né, uma excelente jornalista econômica que escreve textos até hoje com uma profundidade excepcional, né. Mas vejam, nessa matéria aqui,
vejam que coisa interessante, eles vai mostrando aqui como está definhando essas gestoras, né, e tal, né, e reduzindo, né, equipes e tal, né, está tudo bem, nós está tudo bem, nós estamos ganhando dinheiro e tal. Aí me chama atenção gestoras assim, né, gestoras de gabinete, como eu gosto de chamar, que até um tempo atrás tinha ali 6 bilhões de reais sob gestão e agora evaporou. Evaporou, tem ali 400 e pouco, né, como mostra aqui a matéria, né? Então, aqui, ó, e tal, isso aqui, tá aqui, ó, tinha 6 bilhões em 2020, né? Aquela coisa toda, né? Mas agora, segundo dados aí oficiais da Anbima e tal, tem 640 milhões. Isso não fica de pé. 640 milhões não paga todos os custos que você tem, como eu já comento com vocês sempre, da estrutura de uma gestora e tal. Então ganhavam muito dinheiro quando você tinha aquelas assimetrias loucas, aquele juro real muito maior do que tem hoje e tal. Hoje, tesouro direto na cabeça, certo? Selic a 10,5, uma gestora dessa não consegue alfa, eles não conseguem alfa, né, para sustentar, e ela tem todo o custo, tá num um prédio modernoso, paga milhares de reais por ano de aluguel, tem toda aquela equipe, aquela coisa, né, todos aqueles analistas, aqueles caras que ficam, você não chega na conclusão e fala assim, mas cara, mas a Selic está em 10,5. Então assim, e a bolsa só perde no ano, em 12 meses, em 24 meses do CDI. Então, assim, imagina você ter uma ideia brilhante, né? Até gestoras aí famosas, como mostra a matéria aqui da Verde, a Verde, né? Se juntou com o pessoal que vai agora vender debenture fofa para você. Aquelas debentures fofinhas, né? Debenture incentivada. Mas o cara era o Midas da renda variável e tal. Não, não, não. Para sobreviver, teve que se juntar, vender parte da empresa para. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó o Midas, ó o Midas. Ó o Midas aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Ó o Midas aqui, ó. Em maio, a Verdiast fez corte no time de ações com a saída. Mas era o Midas das ações. O Midas das ações. Fundo verde e tal. Não, agora teve que se juntar para vender renda fixa, debênture fofa, incentivada. Você entende por que não fica de pé? Entende? Não fica de pé. Perdeu, assim, 2 dezenas de bilhão de reais de saque, certo? Então é isso que eu tinha aqui para vocês, tá certo? Acompanhe com muito cuidado esse tipo né, esse frisson do gestor que agora fala para você, tudo mudou. Tudo mudou. Nós estamos em julho, essa alta da bolsa, como eu falo para vocês, bastou, se eu pegar aqui, bastou poucas semanas, né? Pouquíssimas semanas comparado a tudo que aconteceu no ano, né? Se eu voltar a colocar aqui, ó, isso aqui é em gráfico semanal, ó, né? Então assim, tudo bem, nós temos aqui, ó, 3 semanas aqui, 3 semanas que é para cima. Você acha que anula isso aqui, ó? Você acha que anula esse movimento aqui? Então, quer dizer, você quer me convencer que 3 semanas disso aqui é o game changer? É o game changer, né? Sendo que os problemas fiscais só aumentaram, o Banco Central parou a redução da taxa básica, os cálculos indicam que provavelmente dentro de alguns meses ele vai ter que começar a subir, se for seguir a ortodoxia do que manda aí uma boa política monetária, sem influência política. Mas nós não sabemos daqui a 6 meses como que vai ser essa influência política. Eu já imagino, né? Mas os caras acham
que só porque subiu essas 3 semanas que eu me convenço nisso. É o movimento pega ratão. Pega ratão. Entra agora e se ferra em seguida, tá certo? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e é brasa, mora.